pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamile Soares, eu sou psicóloga e eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a questão da autoestima, como nós podemos fazer para trabalhar essa demanda em nós, como nós podemos fazer para melhorar a nossa condição de autoimagem, de como a gente se percebe de dentro para fora. E para trazer como inspiração, eu particularmente gosto muito da leitura do Walter Rizzo e a gente vai trazer um pouco do que ele traz como valor imprescindível para a nossa autoestima. Então, a primeira coisa que nós percebemos na sociedade em que nós vivemos é que tem muitas pessoas que são bastante cruéis com aquelas que fogem desses padrões tradicionais do que é considerado belo. E muitas vezes, num ponto extremo, essas pessoas podem até ser rejeitadas, né? Então, são aquelas questões mesmo das convenções sociais que não perdoam. O próprio Walter Rizzo traz um pouco dessa premissa, né, de que estes são os parâmetros estabelecidos e, de certa forma, quem não os cumprir vai sofrer as consequências ou então não vai se encaixar ou vai ficar de fora desse clubinho, né? Então é algo que a gente precisa repensar muito na nossa sociedade atual, porque é algo que vem ganhando muita força e vem trazendo prejuízos emocionais em diversos aspectos. Porque o que a gente pensa como um grande conflito, desafio e preocupação mesmo, é de que muitas pessoas elas não se aceitam como elas são. Ou seja, tem muito essa característica estética envolvida, né? Até porque ela já se percebe numa condição de que ela não se considera bonita, atraente, né? Se considera muito pelo contrário uma pessoa feia, desagradável, né? E que não vai ser respeitada, que não vai ser aceita, né? Visto que muitas vezes isso passa por uma questão psicológica, uma distorção que a pessoa faz, mesmo que de maneira leve, né? Mas que ela carrega dentro dela em não se aceitar, né? E sim, de fato, isso ser real. Então, muitas vezes isso vem acompanhado de evidências reais nas quais ela não consegue atingir o ideal estético esperado que é estipulado por determinados grupos. E pode ser o grupo familiar, pode ser grupo de amigos, pode ser o grupo social, pode ser essa questão das redes sociais, das mídias, das influências que a gente acaba vendo aí muitas vezes ocorrendo. Então, infelizmente, muitas pessoas têm essa habilidade, né, de trazer para si e apontar falhas, erros, imperfeições de forma exagerada, que a gente percebe em casos extremos condições até de adoecimento emocional, psicológico, como por exemplo o próprio transtorno dismórfico corporal, os transtornos de ansiedade, a própria depressão. Então é algo que a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar, a gente precisa conversar sobre essa condição e tentar melhorar aí todo esse cenário, né? Para que essa pessoa consiga se resgatar e se sentir bem. É importante eu frisar aqui que em nenhum momento a gente está pensando em críticas de autocuidado, né? De um cuidado pessoal. Não é isso. Uma vez que nós percebemos que é super natural nós, como seres humanos, querermos estar bem, né? Procurar se cuidar, ter uma boa aparência, vestir-se bem, ser atraente. Nós estamos trazendo aqui uma condição de adoecimento psicológico em que existe uma preocupação obsessiva em tentar ser bonito o tempo todo e de acordo com padrões que são estabelecidos. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, para a gente poder começar a mudar essa percepção, esse cenário, a gente precisa compreender que o nosso corpo e o modo como a gente se enfeita, se veste, deve agradar primeiro a nós. Então, primeiro você deve se agradar, para depois você pensar em possibilidades em agradar o outro, né? Então, vestir-se de acordo com o que você acredita que seja agradável para você, de acordo com a sua opinião, mas ficar sempre preocupado com essa maneira obsessiva de tentar encontrar esse padrão, né? De tentar melhorar essa condição de aparência até de uma maneira incansável e distorcido, é uma tarefa extremamente exaustiva e que a gente percebe hoje que traz diversos aspectos psicológicos e de adoecimentos. Então, pensando nisso, para trabalhar essa autoimagem, essa condição, a gente realmente necessita se proteger, se resguardar, né? E enfrentar isso de uma maneira diferente. Então,
precisamos prezar muitas vezes por algumas condições que são extremamente importantes, e nós vamos falar sobre elas aqui. O Walter Rizzo diz que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa procurar definir os nossos critérios sobre o que é belo ou estético. Então, assim, você novamente essa condição que eu trouxe. Você precisa se arrumar para você e não para os outros. É a primeira coisa. Porque senão você tira o foco de si e fica somente preocupado na tua condição em relação ao que o outro pensa sobre você e não com o fato de você se sentir satisfeito da forma como você está. A segunda coisa é a gente poder descartar a perfeição física e os critérios rígidos que muitas vezes acontecem. Então, por exemplo, não cair nessas redes de ideias muitas vezes inalcançáveis, né? Então, não existe uma verdade absoluta sobre a beleza e a gente precisa ter isso em mente. Muitas vezes essa condição ela é estabelecida e a gente precisa ter esse olhar crítico mesmo, questionador sobre a nossa individualidade. A gente precisa começar a quebrar e romper essa barreira de que para ser bonita, para me encaixar, eu preciso ser assim, assim, assim. Agora, se você se sente confortável nessa condição, em querer fazer determinadas mudanças em você, e você se sente satisfeito por isso, a tua autoestima fica preservada, a tua autoimagem você considera saudável, ok, vai em frente. O que não pode é a gente ficar o que a gente considera patológico, o que a gente considera um adoecimento, né? O outro ponto é a questão da nossa autoimagem. Muitas vezes ela é transmitida às pessoas que estão ao nosso redor. Então, se você se sente uma pessoa pouco atraente, pouco interessante, isso de certa forma você mostrará isso para as pessoas que estão à sua volta. Então, é a gente perceber que as pessoas vão nos tratar de acordo com a forma como nos vemos, né? E isso pode, inclusive, reafirmar a nossa crença disfuncional. Por isso que é importante ter bastante cuidado com isso. Então, experimente fazer o papel de alguém que está simplesmente satisfeito, né, com o seu corpo, com a sua condição, para ver como que você se sente e começa a treinar essa conduta, né, por mais um tempo, para ver como que você nota essa mudança em você. A outra questão é que a nossa aparência física é apenas um dos componentes da nossa autoimagem. Isso precisa ficar muito claro e definitivo, assim, para que a gente possa ter uma percepção mais prudente diante desse contexto. Então, ter uma boa aparência é só um fator daquilo que você é como pessoa. Sua essência, ela vai muito além disso, né? A nossa aparência física sequer é a mais importante da atração interpessoal passada 1 ou 2 horas ali nas relações. Então, independente de como você se enxerga hoje, se você se enxerga bonito, se você se enxerga atraente, se você se enxerga feio, se você se enxerga ridículo, não importa. As pessoas são agradáveis, gentis, interessantes, doces, sedutoras, atraentes, educadas, alegres, afetuosas, engraçadas, muitas vezes estúpidas, muitas vezes mal-humoradas e 1001 coisas a mais. Então a gente precisa perceber que a nossa essência ela vai muito além dessa coisa aqui de autoimagem, né? O que tá por dentro conta muito. E a outra condição é a gente poder não aumentar o que a gente não gosta na gente. Então não adianta você pegar uma lupa invisível e começar a trazer evidências o tempo inteiro das suas imperfeições. Isso só vai trazer mais desconforto e vai reduzir a tua autoestima. Então tenha muito cuidado com isso. Sempre haverá alguém também que esteja disposto a amar você. Então é sempre importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Se realmente você gosta de si mesmo, se você se aceita, né? Você sempre encontrará alguém que esteja disponível a gostar de você também, de te amar como você é.
Então, é uma reflexão muito interessante, porque gostar de si mesmo é como abrir os horizontes afetivos. Então, como que eu posso me amar, ou como que eu posso, de alguma forma, amar alguém se eu não me amo, né? Então, é um questionamento que a gente tem que se fazer. Então, por isso é importante a gente procurar dispor desse amor próprio dentro dessa condição, né? E por fim, a comparação injusta. Tenha muito cuidado com essa comparação injusta, porque ela pode trazer um prejuízo muito grande e você acaba sendo muito cruel consigo mesmo. Então, não se compara como se você fosse um artigo de compra e venda, né? Comparar-se é horrível, traz muito desconforto, né? E você toma sempre como referência aquelas condições das quais talvez são inalcançáveis. Então, o mais saudável aqui é a gente poder destacar que as coisas que você realmente gosta em si mesma, elas devem ser cada vez mais clarificadas, elas devem ser evidenciadas, reafirmadas o tempo inteiro, ainda que isso de alguma forma coincida com a opinião geral. Então, cada idade, cada etapa da nossa vida, cada fase tem seu encanto. Então, tente aproveitar ao máximo o momento que você se encontra e tente se valorizar, aumente sua autoestima. E cuidado com esses padrões de beleza que são muitas vezes ilusórios, estipulados por uma sociedade em que, ao invés de você se sentir bem, você começa a ter determinados adoecimentos emocionais.